Cara, eu sempre pensei como é que ocorre o processo de contração do músculo, né? Mais ou menos 40 de massa. É completamente brutal, mas vamos lá. Bom, a contração do músculo ocorre basicamente dessa forma. O seu corpo ele funciona por meio de sistemas, por exemplo, tem mais ou menos 16 a 14 sistemas que eles estão em conjunto, certo? Quando eu faço isso aqui, com o braço, por exemplo, ou estou fazendo esse movimento, o seu corpo está fazendo tudo em conjunto de forma ordenada, tá bom? E tudo isso começa pelos neurônios. O que são os neurônios? Os neurônios são as células ali principais do sistema nervoso central. E também, não é para ter atenção em motoneurônio, né? Moto vem de moto, tipo bicicleta, né? É isso não. O motoneurônio, ele é sintetizado, ele é criado ali na medula espinhal e no tronco encefálico, certo? E o que é esse motoneurônio? O motoneurônio, ele é ordenador, tá? O que é esse processo de ordenação? Ele que comanda ali se vai ocorrer um movimento, tá bom? E como que ocorre essa ordenação? Bom, primeiro tem o estímulo do nosso córtex, que fica nessa região aqui, certo? E se for um estímulo muito bruto, que você precisa demorar muita coordenação motora, por exemplo, a Rebeca Andrade, ou você vai fazer, sei lá, um mortal, é recrutado ali o cerebelo e o núcleo da base, certo? Tá. E como que ocorre essa transmissão, certo? Para o meu músculo ele contrair? Bom, esse motoneurônio, que é um ordenador, ele sintetiza um neurotransmissor chamado acetilcolina. O que é um neurotransmissor? Seria mais ou menos isso ali, um neurônio que vai fazer a transmissão por meio de sinapse, tá bom? Sinapse é transmissão. E sintetiza esse neurotransmissor chamado de acetilcolina. Por que tem esse nome acetilcolina? Porque é a junção ali de uma substância chamada de ácido-CoA, que é produzida ali no ciclo de Krebs, na verdade produzida não, já está ali no ciclo de Krebs para demandar ATP ali na última fase ali, chamada de cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. Mas o ponto central aqui, que esse acetil-CoA, ele está na célula do motoneurônio. E tem a junção de colina. A colina, ela é um aminoácido. Esse aminoácido já está aqui dentro do motoneurônio? Não está. Essa colina, que é um aminoácido, precisa entrar no motoneurônio por meio de transportadores. Entrou esse motoneurônio, entrou essa colina por meio de transportadores no motoneurônio. E aí vai juntar, vai virar, o que vai acontecer? Bom, vai ter uma enzima chamada de CAT, que é colina acetiltransferase. O que faz a enzima mesmo? Bom, a enzima ela acelera reações químicas, diminuindo sua energia de ativação, sem ela ser consumida, tá bom? O que ela vai fazer basicamente? Ela vai sintetizar esse acetil-CoA com uma colina, sintetizando fica acetilcolina, exatamente. Essa acetilcolina é o principal neurotransmissor para a contração muscular. E como que ocorre esse processo aqui para essa acetilcolina sair? Né? Bom, esse processo ocorre por vesículas, né? Tem um monte de bolsinha aqui, ó. Essas bolsinhas aqui são chamadas de vesículas, tá bom? Essas vesículas aqui elas guardam aqui na acetilcolina, mas elas vão entrar direto por meio de transportadores também, que entra aqui a acetilcolina, entra aqui na vesícula, né? E fica armazenado aqui dentro, até que ocorra um estímulo. E como esse estímulo ele é gerado? Lembra que se eu fizer isso aqui, por exemplo, pegar, dar um pulo, foi um estímulo gerado por quê? Pelo meu córtex, que ele mandou um estímulo aqui para o meu motoneurônio ocorreu uma despolarização, ou seja, um DDP, diferencial de potencial, onde aqui no meio intracelular ficou mais positivo, no meio extracelular ficou mais negativo, assim ativando, certo? O que vai acontecer? Entrou sódio, né? Teve que entrar sódio para despolarizar. A despolarização seria o despertar, o ativar da célula. Entrou sódio aqui, percorreu por todo o meu motoneurônio, chegou aqui no terminal adissônico e mandou uma resposta para quem? Para o meu canal de cálcio voltagem independente. O que é voltagem independente? É porque ele precisa de um estímulo elétrico. E é gerado esse estímulo elétrico por diferencial de potencial. Esse estímulo elétrico gerado aqui no meu canal de cálcio faz com que ele, que estava fechado assim, ele agora se abre. Esse meu canal de cálcio, ele se abrindo, o meu cálcio pode entrar agora para o interior da minha célula do motoneurônio. Tá bom? Esse cálcio entrando, ele vai se conectar aqui na membrana do meu terminal adissônico. Ele se conectando, né, ele tendo contato aqui, faz com que gere um estímulo na membrana do terminal do meu adissônico, que é a mesma composição da membrana da minha vesícula, que faz uma atração. E agora essa vesícula que está aqui, ela o que faz? Por poros de fusão, gera uma exocitose, tá? Esse processo se chama exocitose, por poros de fusão aqui, que pegam aqui, que empurram, né, invaginam o interior da minha célula, pega essa vesícula e libera aqui na minha fenda sináptica. Fenda sináptica é o espaço, tá bom? Do meu neurônio, por exemplo, do motoneurônio,
com a junção neuromuscular, certo? Que seria essa plaquinha aqui, a placa motora é todo esse processo de junção neuromuscular, essa região aqui. Agora, essa acetilcolina é liberada, em todo esse processo da abertura de cálcio, essa acetilcolina vai se ligar com o seu respectivo receptor. O que seria receptor, Daniel? Bom, o receptor é basicamente isso aqui. Ele é essa maçaneta e a porta é para você abrir. Então, no caso, seria o receptor ionotrópico. O que é receptor ionotrópico? O receptor ionotrópico é um canal regulado por ligantes. Quem seria esse ligante? Um neurotransmissor. O que vai fazer? Veio a acetilcolina, que sou eu, se conectou com o seu respectivo receptor, chamado de nicotina, e deu um estímulo para ele. Se esse estímulo ele se ligar ali nas subunidades alfa 1 e a outra alfa 1, o beta, o gama, o teta, o que vai fazer? Vai abrir esse canal. Abrir esse canal, esse aqui é o meu sódio. Vai ocorrer o quê? Um fluxo de íons. Vou pegar esse sódio, eu vou jogar para fora. No caso, seria para dentro da célula. Tá? Então, esse aqui é o meio exterior da célula. E lá fora, quando eu abrir essa maçaneta, quando eu tive contato com essa maçaneta com o receptor, essa porta aqui no canal abriu esse canal, que agora teve um fluxo de íons. Esse íons, no caso, seria o sódio, que ele agora foi para o interior da célula. Tá, e o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse processo todo é isso daqui, que é a melhor parte, tá bom? Entrou o sódio. O que ocorre quando entra sódio? Despolariza. Ocorre um DDP, diferencial de potencial. O meio interior ele fica mais positivo e o meio exterior ele fica mais negativo. Então, nisso eu já consigo mandar uma resposta de contração? Ainda não. Por quê? Porque não é o suficiente para ocorrer essa resposta de contração. São por etapas. Por isso que a gente tem os túbulos T. O que são os túbulos T? Que é esse aqui de verdinho, que também é voltagem dependente. Os túbulos T, eles são para aumentar a área de superfície da despolarização, ou seja, ele vai ampliar essa área aqui do sódio, tá? Entrou o sódio, mas ainda não foi o suficiente. Os túbulos T, o sódio contato com os túbulos T, amplia a área de superfície da despolarização. Aí sim consegue chegar o estímulo para o meu retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático é o citoplasma da célula, no caso do músculo, tá? No caso do miócito da célula do músculo esquelético, que gerou agora uma resposta para o meu retículo sarcoplasmático. Que resposta seria essa? A liberação de cálcio, que vai começar todo o processo de contração de fato. As proteínas contráteis ali, principal da minha miofibrila, chamada de actina miosana. Essa é a liberação do cálcio. Como que está a minha fibra muscular? A minha fibra muscular tem ali a actina e vai ter aqui a miosina. Mas essa miosina não está se conectando na actina. Por quê? Porque a gente tem também a troponina. Então a troponina não está deixando a miosina se conectar. Nossa, mas a gente também tem a tropomiosina, né? Que são essas fibras. Seria basicamente isso aqui, né? A troponina são esses feixes. Nossa, mas por quê? Porque não está tendo nenhum estímulo. Nosso corpo, ele para ocorrer qualquer coisa, precisa de um estímulo, tá bom? Mas agora teve estímulo de quê? A liberação do retículo sarcoplasmático. Ele liberou, o retículo sarcoplasmático liberou cálcio. Esse cálcio, junto com o ATP, tá? Todo esse processo teve gasto de energia, teve gasto do meu ATP. Esse cálcio, junto com o ATP, ele entra em contato com a minha tropomiosina. Esse contato com a minha tropomiosina faz com que o sítio ativo da actina ele seja exposto. Por que ele está sendo exposto? Porque esse contato ele faz com que a minha troponina ela se desloque e expõe o sítio ativo da minha actina para a minha miosina se ligar. Seria basicamente aqui, ó. Tá? A minha miosina ela quer se ligar, a troponina está fechando. Teve estímulo agora de cálcio junto com a ATP, o que faz? Agora expõe o sítio ativo da minha actina. E a miosina junto com a actina ocorre um processo chamado de pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas fazem o encurtamento do sarcômero, faz isso daqui, ó. Por isso que o músculo ele é encurtado, ele vai lá e, na verdade, ele é alongado, ele vai lá e encurta. Por quê? Porque gera encurtamento do sarcômero. O que é sarcômero? Sarcômero é a unidade contrátil básica da minha fibra muscular, tá bom? E gera esse encurtamento. E todo esse processo aqui gera a contração muscular. São descargas elétricas generalizadas. E o que faz, né, essa contração excessiva, descargas elétricas generalizadas? Por exemplo, espasmos, cãibra. A cãibra é causada por falta de potássio?
também pode ter relação com baixa de eletrólitos, mas o principal motivo é o desgaste muscular, tá bom? E ocorre essa contração excessiva. Mas seu corpo ele quer relaxar. E como que o seu corpo ele relaxa? O seu corpo relaxar, primeiramente, tem que ter o cessamento do impulso nervoso. Ou seja, eu não quero mais ficar contraindo o músculo. Então esse impulso nervoso, esse estímulo, ele é cessado. Tá bom? Então a acetilcolina, ela vai ficar aqui também na fenda sináptica. Tá? Ela precisa ser degradada, ela precisa sair. Quem faz esse processo de degradação mesmo? É uma enzima. Essa enzima que degrada a acetilcolina se chama acetilcolina esterase, que pega essa acetilcolina, degrada ela em subprodutos. Quais seriam esses subprodutos? O acetil-CoA e a colina, gerando todo um complexo de novo. Né? A colina ela voltando por meio de transportadores, entrando nas tecidos também por meio de transportadores, e ocorrendo ali a sintetização de novo da acetilcolina por meio da colina, acetiltransferase, que é uma enzima que vai grudar de novo o acetil, mas a colina gerando acetilcolina. Mas o que aconteceu? Teve quebra da acetilcolina pela enzima dela, acetilcolina esterase, que está na fenda sináptica, degradou ela em subprodutos. Pronto. Mas essa degradação da acetilcolina agora não vai se ligar mais no receptor nicotínico, porque não tem mais acetilcolina na fenda sináptica, vai se ligar na pós-sináptica, na junção muscular. Então o que vai acontecer? Vai ter outra enzima também, chamada de cálcio ATPase, que vai bombear um fluxo, né? Vai ter um fluxo de cálcio, vai bombear esse cálcio para dentro do meu retículo sarcoplasmático. Lembra que eu precisei de um estímulo no meu retículo sarcoplasmático liberar cálcio? Então, agora no relaxamento vai acontecer o contrário. Vai ter uma enzima que vai pegar o cálcio e vai colocar ele para dentro de novo do retículo sarcoplasmático, ou seja, diminuindo o impulso nervoso, diminuir a acetilcolina, diminuição da acetilcolina não vai mais ligar no seu respectivo receptor nicotínico ali da junção neuromuscular, vai diminuir também o cálcio ali no citoplasma da célula muscular, no caso do miócito, vai diminuir ali o processo de contração. Se diminuir o processo de contração, aí a gente vai ter um processo chamado de relaxamento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a aula. Valeu. Esse aqui vai ser o plus, tá? Que ficou até o final, relacionado à farmacologia. De quem? Do Botox. Botox, a toxina botulínica, que é usada para estética, sim, exatamente, mas ela não funciona somente para estética, funciona também para dores generalizadas, são muitas contrações, né, às vezes que ocorrem para dor de cabeça, também ela já está sendo usada. Cara, eu achei que era só para estética, não somente para estética. Aí como é que é o mecanismo de ação dela? Está envolvida ali no processo da contração muscular. Mas o que ela vai fazer? Ela não vai deixar que ocorra essa contração muscular. Ela vai inibir quem? As vesículas. A toxina botulínica inibe as vesículas ali que formam a acetilcolina. E essa inibição das vesículas da acetilcolina, ali no terminal do meu axônio, o que vai acontecer? Não vai ser liberada a acetilcolina. Não sendo liberada a acetilcolina, né? Não vai ter mais acetilcolina para se ligar no meu receptor ionotrópico, né? No meu receptor nicotínico. Não se ligando no meu receptor nicotínico, não ocorre a contração. E esse é o mecanismo de ação da toxina.